Aleluia, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 1. Aleluias. Mateus capítulo 1, verso 1. Mateus capítulo 1, verso 1. Amém? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 2. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Verso 3. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e adoramos nessa noite, por mais uma oportunidade que nós temos de ministrar a tua palavra. Espírito Santo, o Senhor sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas nós estamos aqui, meu Deus, para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Pai, por bondade e amor à tua igreja, fala conosco. Nós repreendemos toda distração, tudo que não provém de ti, para que nós possamos nos ligarmos no trono da graça e sermos cheios de ti nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Podemos assentar? Gessé, pode deixar no 3 aí. Alguns dias nós temos nos debruçados tentando estudar alguma coisa de 2 livros da Bíblia, Gênesis e Hebreus. Hebreus nós estamos ministrando no culto de ensino, e alguns dias atrás eu li essa passagem mais uma vez, e eu falei com a minha esposa, eu vou pregar genealogia na Bíblia, na ceia. E ela falou, só não vai ficar falando aquele monte de nome, gerou lá. Mas quando eu li esse texto, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Esses 2 nomes, esses 2 homens, eles ficaram mexendo comigo, porque me fez lembrar da história desses 2 homens ao serem gerados, Pérez e Zerá. E a história desses 2 homens, ou o nascimento desses 2 homens, ele traz alguns princípios valiosos para as nossas vidas. E é isso que eu queria falar, alguma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração, eu queria transmitir aos irmãos nessa noite. A Bíblia conta a história de um homem, filho de Isaque, filho de Jacó, chamado Judá. Judá é um dos filhos de Jacó, que vai dar origem às 12 tribos. Rubens, Simeão, Levi, Dan, Issacar, Zebulon, Naftali, e por aí vai, Aser, Gade. E um desses filhos de Jacó chama-se Judá. E a Bíblia diz que após eles venderem José ao Egito, a Bíblia diz que ele sai do meio do seu povo e vai para um outro lugar que se chamava Ira. E nesse lugar de cananeus, de pessoas pagãs, ele conhece uma mulher chamada Sua. Judá conhece uma mulher chamada Sua. Judá casa-se com essa mulher e ela gera 3 filhos para Judá. O primeiro chama-se
o segundo chama-se Oná, e o terceiro chama-se Selá. O primeiro chama-se Er, o segundo Oná, e o terceiro Selá. De repente aparece uma mulher chamada Tamar. Eu vou resumir a história por causa do tempo. E essa mulher chamada Tamar, ela casa-se com o primeiro filho, como era de costume da época, o primogênito, o mais velho. E Tamar casa-se com Er. E a Bíblia diz que Deus não se agradava desse homem, e Deus o matou. Quando Deus mata Er, como era costume naquela época, a viuvez daquela mulher chamada Tamar, quem tinha que casar-se com ela seria o seu irmão, o segundo da fila, Oná. Oná casa-se então com essa mulher chamada Tamar, por obediência a seu pai. Mas ele também começa a praticar atitudes que não agradavam ao Deus Todo-Poderoso. Ele começava, as pessoas, o pai dele, Judá, até pensava que ele estava fazendo a coisa certa, casado-se com Tamar. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele não queria gerar descendência para o seu filho, para o seu irmão, perdão. E como ele não queria que essa mulher gerasse filho, ele, como é que eu vou dizer isso aqui, porque tem muitas crianças, ele jogava-se na terra, para que não gerasse frutos, não gerasse filhos em Tamar. E a Bíblia diz que Deus então não se agrada da atitude desse homem chamado Oná, e Deus o mata. Judá perde o primeiro filho, Judá perde o segundo filho, com a mesma mulher chamada Tamar. Judá então fica com medo de dar o terceiro filho para Tamar, porque Selá ainda é uma criança, é um jovem, não tinha idade para casar. Judá então faz uma proposta para essa mulher chamada Tamar: volta para tua casa, fica com a tua viuvez, e quando esse menino crescer, eu dou ele para você poder casar. Tinha morrido o primeiro Er, tinha morrido o segundo Oná, e agora ele fica com medo de dar o terceiro filho para a mesma mulher. Olha para mim para que você entenda o que eu quero te dizer nessa noite. Tamar volta para a sua casa, volta para os seus pais, para a sua família. E a Bíblia diz, depois de um determinado tempo, que o próprio Judá se encontra com essa mulher chamada Tamar. E sem ele saber que é ela, porque ela está vestida como uma prostituta, Judá então se deita com essa mulher chamada Tamar. Só que precisava pagar, só que precisava ter as condições. E então ela compromete o que é que Judá ia dar para ela. Judá disse que ia dar um cabrito a ela por aquela situação, por aqueles momentos. Só que ele não tinha. Judá então promete, ou Tamar então pede a ele que lhe dê alguma coisa para que ele pudesse voltar. E muitos dos irmãos já pregaram aqui nessa igreja o cordão, o cajado e o selo. Ele se desfaz daquilo que era o símbolo da aliança dele para com Deus, e ele entrega na mão daquela mulher. Mas não é isso que eu quero te dizer nessa noite. Eu estou te contando essa história porque eu quero chegar lá na frente. Depois de 3 meses que Judá se deita com Tamar, ele descobre que a mulher está grávida. Alguém conta para ele e fala: Judá, a sua nora, que era para estar esperando pelo seu filho Selá, ela está grávida. E naquela época, segundo aquela lei, ela deveria morrer. Judá então pega e diz e concorda que aquela mulher deveria morrer, porque aquela mulher desobedeceu a lei e não esperou o tempo certo. Só que quando vão matar aquela mulher, ela simplesmente pega o cajado, o selo e o bordão, entrega para ele e fala: de quem é o pai desse menino, esse aqui é digno de morte. E é aqui que nós começamos a meditar, porque essa história é muito parecida com Esaú e Jacó. Tamar foi casada com Er, foi casada com Oná, mas nesse momento ela gera, ou ela está grávida de 2 filhos, de filhos gêmeos, daquilo que seria o seu sogro. E esses 2 filhos estão para nascer
estão para dar à luz, e a Bíblia diz que quando ela está em trabalho de parto, um dos meninos, naquela época, quem nascesse primeiro, tinha o privilégio de ser o primogênito e receber as bênçãos de Deus. O primogênito, ele deveria ser marcado, mesmo sendo gêmeos. E então, quando ela está em trabalho de parto, Tamar está em trabalho de parto dos filhos do seu sogro, Judá. Uma das crianças aponta o braço para fora. Naquela época não tinha Cristo Rei, não tinha hospital da Unimed, não tinha Palmas Medical. Era parteira mesmo. E a Bíblia diz que a parteira, ela enrola uma fita de escarlate, uma fita vermelha, com um lenço, uma fita simples, no braço de uma das crianças. E diz: esse aqui nasceu primeiro. Mas por algum motivo desconhecido, aquela criança que aponta o braço primeiro para fora, ela recolhe o seu braço, e quem nasce não é mais aquela criança, e já nasce um outro menino. Quando nasce o outro menino, a Bíblia diz que ele foi um rompedor, ele rompeu a barreira, e ele então nasce primeiro. Quando a parteira pega a criança no colo, ela olha e fala: não é esse que tem a fita, não foi esse que botou primeiro o braço para fora, não foi esse que eu marquei, não foi esse aqui que eu marquei como nasceu primeiro, não, foi o outro. Esse que eu tinha marcado ficou, nasceu o outro. Pastor, você está falando de quais homens? Eu estou falando de Pérez e estou falando de Zerá. Quem era para nascer primeiro, quem botou o braço para fora, foi Zerá. Quem foi marcado pela parteira foi Zerá. Só que tem um detalhe, é só isso que eu quero te dizer nessa noite. Tem muitas pessoas sendo marcadas pelas marcas dos homens. Tem muitas pessoas como Zerá, que botou o braço para fora. Alguém falou: vai chegar primeiro, porque ele está marcado. O homem está olhando e está falando: ele tem essa característica, ele está marcado por isso, ele está marcado por aquilo, ele está marcado pelo dinheiro que ele tem, ele está marcado pela roupa que ele usa, ele está marcado pela empresa que ele trabalha. E as pessoas estão olhando para ele dizendo: esse aí vai conseguir, esse aí vai romper. Ei, mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que ainda que o mundo possa te marcar, ainda que o mundo possa olhar para você e dizer: você vai romper, Deus tem um propósito, Deus tem algo sobrenatural na sua vida. Alguém está falando, entrou aqui nessa noite entristecido porque está ficando para trás, porque tem alguém na sua frente. Você não ficou para trás, você não é marcado pelo mundo, mas você é escolhido por Deus. Pastor, como é que é isso? Para aí. Tem Pérez e tem Zerá. O Zerá é marcado pela fita, mas de repente o Zerá fica, e quem nasce primeiro é o Zerá. Porque o Pérez, ele não foi marcado pelo mundo, mas ele foi marcado pelo Deus Todo-Poderoso, para que ele pudesse estar na descendência de Jesus Cristo de Nazaré. Através da vida de Pérez, a linhagem de Jesus Cristo é formada. Sabe por que Mateus está falando aqui em capítulo 1, verso 1? Por que Mateus começa na genealogia de Jesus? Porque um rei só pode ser rei se ele tiver descendência. Um rei só pode ser rei se ele tiver autoridade durante a sua família. Ei, eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas Deus está levantando pessoas com autoridades nessa igreja. Pessoas que às vezes pelo mundo estão marcadas pelo fracasso, estão marcadas pela destituição, estão marcadas pela destruição. Deus vai mudar isso, história de pessoas nesse lugar, porque Deus tem os seus escolhidos. Tem muita gente sendo marcada pelo mundo. Tem muita gente que as pessoas estão olhando e falando: vai chegar primeiro, porque é inteligente, mas não é escolhido por Deus. Não adianta ser marcado pelo mundo se você não é escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. O Pérez botou a mão para fora, mas a vez não era dele. O Zerá até marcou, a parteira botou a fitinha vermelha, mas o compromisso de Deus era com Pérez.
Às vezes você escuta as pessoas falarem: pastor, não tem jeito para mim. Lá no meu emprego tem uma pessoa melhor do que eu. Lá na minha escola tem alguém melhor do que eu. Eu não sei aonde tem uma pessoa que está me marcando por causa disso e por causa daquilo. Eu não sei como o mundo está te marcando, mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que existe um Deus no céu. Existe um Deus que conhece as nossas vidas, desde o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Foi Ele quem te formou, foi Ele quem te gerou. Deus te escolheu e te separou para fazer uma grande obra nesse lugar. Sabe o que é a fitinha do zerar? É aquilo que o mundo coloca em você. Tem muita gente recebendo títulos humanos, estão alegres com isso. Você olha para a pessoa que é aquele: é advogado, é médico, é enfermeiro, é engenheiro, é professor. Pastor, o que é que o senhor tem contra isso? Nada, bênção de Deus. Mas isso são marcas humanas. Nós falávamos isso hoje de manhã na escola bíblica dominical. Essas marcas só valem aqui para a terra. Essas marcas só valem enquanto nós estivermos aqui nesse plano terreno. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, mas não é de pessoas marcadas com a fitinha de escarlate, não é marcadas por um diploma na parede, não é marcada pela sua posição social. Não, não! Jesus está voltando para buscar a sua igreja, mas de homens e mulheres de Deus que são marcados pelo sangue de Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. É essa marca que nós temos que carregar. É essa marca que nós temos que ser. É de Cristo dentro das nossas vidas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Gálatas capítulo 6, verso 17, Paulo vai dizer: eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Nós estamos vivendo, comprando, vendendo, anunciando, levantando, vivendo uma vida de tal maneira, mas estamos esquecendo que somos escolhidos de Cristo. Porque a minha Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas que foi Ele que escolheu a nós. Só que tem um detalhe: eu não sou médico, não entendo de medicina, mas se eu tenho 2 meninos gêmeos para nascer, um coloca o braço para fora e volta, e o outro que não tinha colocado o braço de repente nasce. Eu entendo que aquele que nasceu primeiro, ele só conseguiu nascer porque ele estava na posição correta. Para que possa ser um parto natural, a criança precisa estar na posição correta. Quem não está na posição correta só nasce se for cesárea. Tem que ter intervenção humana. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus tinha um compromisso com Pérez. Através da vida de Pérez, Deus queria gerar uma nação, Deus queria a linhagem, Deus queria gerar a genealogia. Mas para que Deus pudesse abençoar a vida de Pérez, para que Deus pudesse trabalhar na vida de Pérez, ele tinha que estar na posição correta. Tem muita gente que é escolhido por Deus, tem muita gente que é separado por Deus, tem muita gente que estão por aí, e Deus está falando: meu filho, eu tenho tudo para você, eu só preciso que você esteja na posição correta. Pastor, qual é a posição correta? É a posição de crente que quer morar no céu, é a posição de crente que lê Bíblia, a posição de crente que ora, a posição de crente que quer abdicar do pecado, para que Cristo possa ser maior na sua vida. Só pode ser escolhido por Deus a partir do momento que você estiver na posição correta. Porque ainda que você seja escolhido por Deus, se você estiver na posição errada, você vai perder a tua bênção. Você vai se zerar. Você pode até chegar primeiro, você pode até apontar, mas vai chegar alguém atrás de você
e vai conquistar. Eu fico pensando o tanto que Deus é generoso, o tanto que Deus é maravilhoso nas nossas vidas, o tanto que Deus Ele nos ama de uma maneira sobrenatural, que nós não conseguimos medir ou calcular, porque aos olhos humanos era Zerá, mas aos olhos de Deus era Pérez. Eu fico olhando para esse texto e pensando na minha vida. Quem sou eu na fila do pão? Eu não sei você, faça a sua reflexão. Qual era a perspectiva humana para mim poder fazer alguma coisa? Era a família dos rasgados, era os sem condição, era os humilhados, era aqueles que não tinham condição para nada, que não fazia nada, que todo mundo olhava e falava: vai dar errado, não pode, está errado. E minha mãe orando. Algumas pessoas começaram na caminhada, mas muitos se cansaram, porque estavam na posição errada. E quando você está na posição errada, o fardo é pesado. Quando você está na posição errada, é difícil de caminhar. Mas quando você é escolhido por Deus e está na posição correta, você pode dizer como Jesus: o seu fardo se torna leve, o seu fardo se torna suave, porque você não carrega mais sozinho. Você não é um Zerá, você é um Pérez. Você é um escolhido de Deus, você é um separado de Deus. Através da sua vida, a sua família vai ouvir falar de Jesus Cristo. Através da sua vida, a sua faculdade vai ouvir falar de Jesus Cristo. Através da sua vida, esse país vai ouvir falar de Jesus Cristo, porque você é um escolhido de Deus. Mas não pode estar na posição errada. Não pode ficar impressionado porque alguém botou o braço para fora. Se você é escolhido de Deus, descansa e canta o hino da vitória, que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite como um Zerá, mas eu quero que você saia como um Pérez. Fica de pé que eu quero orar pela sua vida. Apocalipse capítulo 5, verso 5. Os obreiros podem lavar as mãos. Apocalipse capítulo 5, verso 5. Ajudei, Jacé. Olha que a Bíblia diz: e disse-me um dos seus anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de... O leão da tribo de... Quem é Judá? O leão da tribo de... Deus tem compromisso com a sua vida. Deus tem compromisso com a sua família. Deus tem compromisso com o seu ministério. Deus tem compromisso com a sua empresa. Deus tem compromisso com a sua vida. Só precisa que você esteja na posição correta. As pessoas vão olhar e não vão entender o que está acontecendo, mas alguém chegou primeiro. Mas o escolhido de Deus é você. O escolhido de Deus é a sua família, a sua casa. Deus poderoso, Senhor Jesus e Pai amado, Pai, nós oramos a Ti pela vida dos Teus filhos nessa noite. Pai, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, tem muitas pessoas sendo marcadas pelo mundo. As pessoas estão olhando e colocando marcas nas nossas vidas, mas nós não podemos nos iludir com isso, meu Deus. O que nós temos que viver é viver segundo a Tua face, segundo a Tua presença. O que nós temos que viver, Espírito Santo de Deus poderoso, é escolhido pelo Senhor, é na posição correta que o Senhor nos designou. Pai, visita pessoas aqui nessa noite, inverte a fila. Aqueles que pensam que vão deixar de ser, e aqueles que já não acreditam mais, o Senhor vai dar forças nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti nessa noite, Deus. Nós não somos
mas a escolha dos céus, ela gera frutos nas nossas vidas e nos nossos corações. Muda histórias nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.